Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Sucessor do Pedro, contemporâneo de uma história rica de narradores no Rio Grande do Sul, chegou na Rádio Gaúcha e aos poucos foi conquistando a confiança e a admiração dos ouvintes. Hoje já tem grandes histórias para contar. Marcelo Debona é o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho. Boa tarde, Debona. É um grande prazer lhe receber neste final de semana. Eu que agradeço, Cassiano. O prazer é meu. Obrigado pelo convite e pelas palavras, pelo carinho, ainda que tem esse exagero aí de sucessor do Pedro, imagina. Temos muito chão pela frente ainda, né? Muito trabalho, muita caminhada. Estamos recém no começo, né? E tendo sempre o Pedro como uma referência, né? Para todos nós narradores, né? Para todos nós narradores, sobretudo nós desta geração, né? Que é seguramente o narrador que eu mais ouvi, mais peguei referências, inclusive algum estilo, eu acho, né? De tanto ouvir, de tanto admirar o Pedro. Mas muito obrigado. E é sempre bom a gente conversar sobre o nosso trabalho e sobre a dupla Grenal, né? Que é o que nos move no dia a dia. Não tenha dúvida, há muito chão pela frente, muita estrada, inclusive para o próprio Pedro, se Deus quiser aí muitos anos ainda na narração esportiva, mas ter no horizonte uma referência como ele é bom para o trabalho de qualquer profissional. Tenho certeza que para você não é diferente e você vem aí trilhando um caminho de muito sucesso na Rádio Gaúcha, grandes coberturas já realizadas e vamos falar sobre isso ao longo do nosso bate-papo. E Debona, antes de narrar em Porto Alegre, você trabalhou na Zona Sul e na Serra. Conta como os caminhos te levaram para o jornalismo e especialmente a locução esportiva. Eu trabalhei em Caxias e antes em Pelotas, mas antes de tudo isso eu já havia morado em Pelotas, trabalhado lá, feito a faculdade lá, embora eu seja do norte do estado, de Frederico Westphalen. Eu estudei jornalismo em Pelotas e desde sempre eu já comecei já na faculdade a trabalhar na TV da universidade mesmo, depois na TV Nativa, a época afiliada da Record em Pelotas, em televisão. Voltei para o interior do estado, para minha cidade, trabalhei em rádio, na Rádio Luz e Alegria, e depois eu entrei no Grupo RBS, na implantação da Gaúcha Zona Sul em Pelotas e Rio Grande, em 2014, ou seja, vai fazer 10 anos agora, e depois na Gaúcha Serra, não com uma atuação no esporte ainda, muito mais no jornalismo, na apresentação dos programas, coordenando a rádio em Caxias, mas nunca também perdendo os contatos, né, com o departamento de esportes da Rádio Gaúcha. Teve um curso que eu fiz nesse meio tempo em que eu me apresentei como um postulante, né, inicialmente a reportagem esportiva e também a narração. Então foi um processo que deu muito certo e a partir de 2015, no final de 2015, ao lado do Manhago, do Gustavo Manhago, então eu fui apresentado como narrador da Rádio Gaúcha. Então já são aí 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos para a 9ª temporada já como narrador da Rádio Gaúcha. Mas o narrador antes, lá um projeto de narrador de TV nas emissoras em Pelotas, e depois como repórter e também eventualmente um narrador na rádio em Frederico. Então a locução esportiva ela está presente sempre, né? Desde o início da faculdade. Pois é, avançando aí já há alguns anos na própria Rádio Gaúcha, que você está desde o final de 2015, você teve uma experiência no jornalismo geral também, há alguns anos comandando o Estúdio Gaúcha, programa de notícias no período da noite que a Rádio Gaúcha possui na faixa das 22 horas, e já deu para ver como você consegue transitar bem e navegar por outras frentes que não apenas a esportiva. Mas voltando a falar aí da questão de quando você chega a Porto Alegre, você já falou um pouquinho, conte mais sobre a possibilidade de ir para a capital e qual o impacto que teve em ingressar na Rádio Gaúcha, onde a visibilidade é enorme.
especialmente por tratar sobre duas paixões, que são Grêmio e Internacional. Sem dúvida, a proporção ela é maior, a visibilidade é muito maior, embora a gente já tivesse uma responsabilidade grande, né, em Pelotas e em Caxias também. Mas claro que quando a gente começa a falar para todo o estado, para todo o Brasil, a dimensão é muito maior. Foram provocações, né, que surgiram primeiro do Ciro Martins, que era o gerente de jornalismo à época, do Rafael Sequim, que coordenava o esporte, também do Daniel Escola, do jornalismo. Para estar mais presente, para estar mais em Porto Alegre. E a partir da nomeação como narrador no final de 2015, eu ainda fiquei em 2016 em Caxias. Mas já estava ficando algo meio inviável, sabe? A logística estava difícil, porque eu trabalhava em Caxias, mas narrava jogos ou em Porto Alegre ou fora em viagens. Então, esse deslocamento 3 vezes por semana, às vezes, estava ficando um pouco inviável, cansativo. E aí chegou aquele momento, não, tem que ir para Porto Alegre, né? Então, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eu fui para Porto Alegre, eu vim para Porto Alegre primeiro para uma atuação no jornalismo, né? Como narrador, mas para atuação no jornalismo, e depois buscando mais espaços até hoje definitivamente ser um profissional exclusivamente do esporte da rádio. Eu tive uma pequena participação no Gaúcha Repórter quando eu vim para Porto Alegre, que era o programa que tinha de tarde, agora substituído pelo Gaúcha Mais. Depois, por 5 anos, eu apresentei o Estúdio Gaúcha, das 10 da noite até a meia-noite, e agora já tem 1 ano e meio quase que eu estou no Esportes ao Meio-Dia, na Rádio Gaúcha, e também com comentários no Bom Dia Rio Grande na TV. Então, hoje, além da narração, né, eu sou um profissional do esporte do Grupo RBS. Sem dúvida, e mais adiante a gente vai falar também sobre as suas participações na RBS TV, inclusive narrando partidas lá, como é narrar pela TV, vamos falar mais adiante. Você colocou aí que foram 5 anos comandando o Estúdio Gaúcha, está agora definitivamente no esporte 100%, há 1 ano e meio no Esportes ao Meio-Dia. Inicialmente você dividia a apresentação com o Gamba, e com a saída do Gamba ficou totalmente integral, de forma isolada na apresentação do programa, um programa histórico aí que a Rádio Gaúcha possui. Mas, Debona, falando um pouquinho da preparação de um locutor esportivo de rádio antes de uma narração, como é? Tem algo especial que é feito horas antes ou até no dia anterior? Eu sempre brinco que a preparação começa na divulgação da escala, né? O nosso trabalho ele é muito baseado na escala, né? A gente torce muito, o pessoal brinca, tu torce para quem? Eu torço para a escala, né? Eu torço para estar na escala. Essa é uma frase do Maurício Saraiva. Temos que estar na escala, porque estar na escala pressupõe que tu tá escalado para fazer um jogo, às vezes é um jogo maior, então tu tem essa perspectiva, tomara que eu faça esse jogo, tomara que eu esteja escalado para estar na cobertura do Grenal, tomara que eu esteja escalado para apresentar o Domingo Sport Show no dia do domingo de Grenal. Então tudo isso é legal e a gente fica muito na expectativa da escala. Então a preparação para um jogo, ela começa na divulgação da escala. Eu vou fazer um jogo no final de semana, o narrador, o repórter, o comentarista, o princípio de tudo é o estudo do jogo, né? A gente vai fazer um jogo fora, eu tenho viajado bastante para fazer os jogos fora de Porto Alegre, né? Manhago e eu, o Pedro mais concentrado em jogos aqui em Porto Alegre, mas vamos supor Fortaleza e Grêmio. Eu vou fazer o jogo lá no Castelão, em Fortaleza. A gente já tem, pelo que nós vivenciamos durante a semana, nos programas, muita informação de do Grêmio, no caso que vai jogar. Mas no Fortaleza já começa um estudo, a gente busca informações, hoje muito mais fácil, né? Com a internet, Twitter, tu tem acesso ao setorista do Fortaleza muito fácil, então, mas é muito estudo, é muita preparação, não só coisas de dentro do campo, mas o entorno, o contexto do jogo, da cidade, de clima, eventualmente alguma coisa extra futebol que esteja acontecendo na cidade, né? É sempre importante posicionar o ouvinte em relação a isso. E minutos antes do jogo, eu costumo fazer um aquecimento vocal, né?
que é um aquecimento orientado por fonoaudióloga, que é um aquecimento vocal, cada um faz o seu, né? De abertura de boca, de aquecimento de corda vocal, de abrir bem a mandíbula, né? Nada muito exagerado, mas basicamente é isso. Acho que é o estudo, né? E um pouco antes da bola rolar, cuidar um pouco da alimentação, né? Não exagerar muito na comida, não misturar bebida gelada com bebida quente. Basicamente é isso. Bacana, e a Rádio Gaúcha tem uma vantagem em relação a outras emissoras de rádio, que é o fato do locutor sempre estar presente no estádio. Independente do local do Brasil, a Gaúcha sempre manda o narrador para o estádio, e isso, para a riqueza de detalhes, é muito agregador, pois a visão de uma cabine, com o olhar completo do gramado, é muito melhor para que se tenha mais informações do que a visão pelo monitor de TV, onde o repórter daí acaba sendo os olhos do narrador para todos os detalhes que o monitor não deixam ver. E Debona, você também tem experiências narrando pela RBS TV, em que foi muito elogiado. Você imagina a médio, longo prazo fazer uma migração para a TV, ou rádio é o que você tem em mente estar aí fixado de forma plena? Pois é, esse é um ponto importante, né? Foram ótimas as experiências narrando em TV, até porque, até levando em conta o que eu havia te respondido agora há pouco, né? O início da minha carreira é como narrador de TV. Claro que não numa proporção de RBS TV, né? Nada perto disso. Mas eu acho que eu me preparei para ser um profissional multimídia, sabe? Então, poder hoje estar escrevendo uma coluna para a GZH, poder estar fazendo comentários na Rádio Gaúcha, na RBS TV, narrando na rádio, eventualmente narrando na TV, é muito do que eu planejei, sabe? Os espaços que eu busquei dentro do grupo RBS. Se outras oportunidades virão, tomara que sim, né? Mas eu acho que a empresa também ela olha muito para isso, né? Para o profissional que consiga atuar na TV e na rádio. Não necessariamente, né, de forma exclusiva. Tomara que outras oportunidades surjam. Acho que é uma experiência que eu sempre gostei também de narrar na TV. E dentro da sua narração, seja pela rádio, pela TV, está difícil narrar a emoção do gol, com o VAR sempre podendo mudar a decisão nos dias de hoje? Sim, tá difícil e a gente vai narrar um gol às vezes com um sentimento de culpa, né? Será que eu tinha que ter narrado? Será que eu exagerei no grito e nem vai valer? E é engraçado que agora no gauchão a gente vai e no meio do grito de gol a gente se dá conta, não tem VAR, né? Pode seguir gritando aí que não vai invalidar o gol. Em lances ajustados é bem difícil, assim, a gente fica numa sinuca de bico, né? E aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas tem que ir, né? Porque primeiro porque a gente tem que entregar a emoção aquela que o torcedor quer do narrador, né? Segundo que se o gol for anulado, paciência, narra de novo, ou for validado depois no VAR, narra de novo, porque há uma preocupação com o momento, mas há uma preocupação com o que fica também, né? E o gol narrado significa gol para a história, gol para o arquivo, então tem que ter esse cuidado, mas não dá para negar, né, que a presença do VAR, embora ela ocorra para correções no futebol, ela ainda nos deixa... Bom, para o torcedor, então, nem se fala, né? Para o torcedor que está em casa, para quem vê o jogo na TV, para quem ouve no rádio, então, né? E para quem trabalha diretamente com o jogo, sim, o VAR trouxe algumas mudanças, né? De comportamento, né? É complexo, né? A compreensão do VAR. Exatamente. E neste campeonato estadual, eu vou te dizer, Debona, que olhando aí pelo lado do torcedor, ele, por mais que algumas injustiças estejam ocorrendo, porque acaba que não pode ter revisão, então pênaltis são marcados sem ter sido ou deixam de ser marcados, gols impedidos podem acontecer ou gols legais podem ser anulados, mas para a questão de que ocorreu um lance que o juiz validou
e pode ter a tranquilidade de saber que não vai se mudar a decisão. Isso está melhor para o torcedor, mas é óbvio que a justiça é sempre o que deve prevalecer. Então, por mais que tenha problemas com o VAR, penso que ainda é melhor o ter. Bom, estamos aqui conversando com Marcelo Debona, narrador da Rádio Gaúcha. E Debona, está mais tranquilo navegar no lado azul ou vermelho, sem a torcida sempre querer saber o seu time do coração, ou é algo que lhe perguntam muito? Não, isso acontece muito de perguntar e tá tudo bem, acho que isso não vai mudar, eu acho que isso é uma herança, né, que a gente tem, que nos diferencia de outros estados, para o bem e para o mal. Eu tenho muita, eu tenho muita restrição ao nosso fanatismo, ao mesmo tempo em que eu acho louvável a maneira com que a gente vive, né, a paixão Grenal. Mas uma coisa é a pergunta, né? Tá, e aí, Debona, é gremista ou é colorado? Isso é do jogo e chega a soar engraçado, né? O problema é quando as pessoas tentam misturar, né? Como se tu tivesse cometido um crime, né? Tu dá uma opinião e aí tu é acusado de ser gremista ou colorado. Porque a pessoa que lê, ouve ou assiste aquela opinião, ela não gosta. Ou ela não concorda. E opinião, né? Ela é dada não necessariamente para ser concordada pelas pessoas, né? As pessoas leem a opinião, concordam com ela ou não. Mas querer rotular um profissional que está dando uma opinião, e repito, como a ideia de que fosse um demérito ser colorado ou gremista, acho que aí diminui um pouco, né? Diminui um pouco a relevância, a importância da rivalidade e até o trabalho da gente, né? Tem muitos colegas que estão optando por assumir o clube que torcem. Não é algo que eu penso em fazer e está tudo bem, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é preciso que as pessoas consigam diferenciar isso, né, e respeitar o trabalho de cada um. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, o mundo real é uma coisa muito tranquila, o mundo virtual é outra. Esse é mais difícil de lidar, sem dúvida nenhuma. Eu imagino. E por falar em opinião, o início de ano do Grêmio e do Internacional está aquém das expectativas ou é o que de melhor pode ser feito? A gente está na metade de fevereiro agora. Não dá para negar que a perspectiva do Inter ela é muito melhor do que a do Grêmio. Se não muito melhor, vamos tirar o muito por ela é melhor. Porque o Inter foi muito bem na janela de transferências, o Inter reforçou um time que já era bom ano passado, embora não tenha ganho nada. Mas não dá para negar que os reforços que chegaram, eles vão dar um acréscimo muito importante para o time, né? Lá na frente a gente vai ver se isso deu certo ou não. Mas nós estamos em fevereiro falando de perspectiva, e a perspectiva do Inter ela é boa, e basta a gente ver pelo otimismo, né, do torcedor colorado. Por parte do Grêmio, eu acho que ficou uma ideia. O Grêmio, eu tenho percebido o Grêmio um pouco constrangido, assim. Primeiro porque imaginava ser mais assertivo na janela, ou com contratações mais festejadas. Não aconteceu, embora o Soteldo tenha sido uma grande contratação, e aí uma pena, né, que ele tenha sofrido essa lesão grave, mas está muito claro, né, na conversa na rua, no dia a dia, nas manifestações que a gente recebe na rádio por WhatsApp, que o torcedor do Inter ele está mais otimista, né? Ele está mais otimista. Até porque o Grêmio vai jogar uma Libertadores e o torcedor entende, ele vê que esse grupo pode ser insuficiente para uma Libertadores. Agora, em que pese tenha perdido o Soares, né, Cassiano, o Grêmio ele manteve uma base interessante. Eu não traria o Diego Costa, mas o Diego Costa pode me desmentir e entregar 30 gols na temporada. Ele tem potencial para isso, ele tem história que indica que ele pode fazer isso, mas ele tem uma entrega recente que não indica. É centroavante, tem história e pode nos enganar, né? Mas eu acho que a perspectiva para o Inter ela é melhor do que a para o Grêmio, né? O torcedor do Grêmio está se apegando a um fato. Em 2020,
O Diego Souza vem do Botafogo, também em uma situação desacreditada, de forma física quem, e deu resposta. Então, torcedor do Grêmio acredita uma parte quando faz a agenda positiva em relação ao Diego Costa, de que aqui ele possa reencontrar os grandes momentos que já teve em outras épocas. Mas é um risco realmente, e o otimismo da torcida colorada é justificado. Bom, Debona, e quais as coberturas mais marcantes na sua carreira até aqui? E qual foi a transmissão que nada deu certo? Com relação às coberturas, a minha trajetória ela é bem curta ainda, né? Relativamente curta, são menos de 10 anos, né? Como narrador. Os jogos de Libertadores, eles sempre têm uma carga emocional maior, né? Nós valorizamos demais, né? Nós, que eu digo todo mundo, né? A Libertadores, então vai ter provavelmente um jogo do Grêmio ali contra o Palmeiras na Libertadores de 2018, né? Ou 2019, que o Grêmio vira lá no Pacaembu. No jogo do Inter tem um jogo de Sul-Americana, que o Inter vira para 4-1 sobre o Colo-Colo no Beira-Rio. São jogos de Libertadores, seguramente. O ano passado também teve um jogo de Libertadores do Inter lá na altitude de La Paz, que o Inter ganha do Bolívar com gol do Valência. Assim, que eu lembro, assim, sem pensar muito, certamente são jogos de Libertadores. E uma Copa América, que a gente fez uma cobertura muito grande também aqui em Porto Alegre. Suárez e Cavani, Messi jogaram por aqui. Transmitir jogos desses caras, né? É sempre bem especial. E transmissão que tenha dado errado, eu acho que eu não vou ter. Ainda bem, né? Nós temos uma equipe técnica muito, muito competente que nos garante uma qualidade de transmissão assim impecáveis, graças a Deus. Que bom que nunca teve nenhum problema aí nas transmissões da Rádio Gaúcha. Já entrevistei muitas pessoas da empresa e todos atestam a mesma coisa. A qualidade de produção, de montagem, de técnica é muito acima da média. Olha, show de bola de Bona. Você colocou aí algumas partidas em que transmitiu. Foi 5-1 Inter e Colo-Colo, uma virada que o Inter teve na Copa Sul-Americana, e Grêmio e Palmeiras pela Libertadores, que o Grêmio virou em São Paulo, perdia de 1-0, virou para 2-1, gols de Alisson e Cebolinha na época, foi em 2019, quartas de finais. Bom, Marcelo Debona, foi um grande prazer ter conversado contigo. Infelizmente passou rápido demais, mas tenho certeza que mais adiante vamos conversar novamente. Muito sucesso aí para o seu 2024, tanto profissionalmente como pessoalmente. Grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, o carinho, que a gente possa conversar mais vezes em 2024 e que seja um baita ano para todo mundo. Abraço para todo mundo aí. Grande Marcelo Debona, valeu! Marcelo Debona, narrador da Rádio Gaúcha, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.